A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é um programa da UFADville, a União Feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E eu, Janaína Melfior, estou aqui com a Alessandra Prado. Paz do Senhor, Jana. Paz do Senhor, Ali. Paz do Senhor, povo de Deus. Que bom estarmos aqui, né? Mais um dia falando de Jesus. Eu quero convidar vocês para compartilhar o programa de hoje. Tá uma bênção, gente. O tema é importantíssimo. Tá bom? Aí, ó, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Convida toda a família para se inscrever também. Hoje nós vamos falar sobre o nosso livro, né, Jana? Isso mesmo. Chamadas para servir. O tema é Conhecendo a si mesma para servir o corpo de Cristo. E nós temos uma pessoa importante que vai ministrar essa palavra. Muito Quem? especial, é Josi Rutz, que vai Isso estar mesmo. ministrando para nós nesse momento. Isso aí, fica aí, tá bom? UFADville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. A paz do Senhor, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar com vocês hoje o capítulo 2 do livro Chamadas para Servir, que vai ser o tema trabalhado no mês de abril nos nossos círculos de oração aqui na cidade de Joinville. Se você está acompanhando essa série, se você tem o livro, você pode acompanhar comigo ali o capítulo 2, que tem como título Conhecendo a si mesma para servir no reino de Cristo. A leitura bíblica separada para este capítulo está no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, que nos diz assim: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. A palavra nos diz que todos nós juntos formamos um corpo. E essa leitura vai detalhar que cada membro tem uma função diferente e é através dessas funções que acontece o bom funcionamento desse corpo. Ou seja, quando comparado a nós como igreja, Paulo quer nos dizer que cada um de nós tem dons, talentos, habilidades diferentes, mas quando estamos todos reunidos, nós trabalhamos mutuamente para o bom andamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando Jesus, ele comissionou os seus discípulos, ele chamou os discípulos, ele olhou para cada um deles e viu que eles tinham potencial para se tornarem pescadores de homens. Mas Jesus também sabia que cada um deles era diferente entre si. Cada um tinha crescido de uma maneira, tinham profissões diferentes, tinham personalidades diferentes, mas ele conseguiu enxergar naqueles homens discípulos que trabalhariam pelo seu reino. Nós também somos assim. Existem coisas que fazem parte da nossa personalidade, que nos fazem ser quem nós somos. Cada um de nós tem um caráter diferente, qualidades físicas, tem influências diferentes que nós recebemos durante a nossa criação, desde quando nós éramos criança, na nossa adolescência, quando fomos crescendo. Cada um de nós tem qualidades morais, intelectuais, tem um jeito de ser, um jeito de agir, uns diferentes dos outros. E nós sabemos que dentro dessas características existem habilidades e existem também aquelas fraquezas e as fragilidades que são características nossas. O que acontece é que muitas vezes nós usamos as nossas fragilidades para justificar o nosso pecado, não é mesmo? Você já viu aquela pessoa que é muito impulsiva, que fala aquilo que pensa e que muitas vezes ofende o outro falando aquilo que pensa? Quando ela é repreendida, geralmente ela usa a desculpa dizendo: mas eu sou assim mesmo, eu sou muito sincera.
E aí existe aquela outra que tem a tendência de guardar mágoa no coração. Aí ela escuta a ofensa do outro e guarda tudo lá dentro do coração. E quando alguém vai falar a respeito disso, ela diz, não, eu sou assim, se alguém fala ou faz alguma coisa para mim, aquela pessoa já não me serve mais. Você já ouviu alguém falar dessa maneira? Pois é assim que acontece conosco. Só que você agora imagine comigo essas duas pessoas, essa que é sincera demais e essa que se ofende com muita facilidade, convivendo no mesmo reino e tentando servir esse reino, edificar esse reino. Não dá certo, não é mesmo? Mas nós precisamos saber, identificar quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas vulnerabilidades. Para quê? Para que nós venhamos confessar isso diante do Senhor e nós venhamos reconhecer que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para melhorar em algumas áreas. Nós precisamos nos conhecer também porque existem em nós habilidades naturais. E essas habilidades nós precisamos colocar diante do Espírito Santo para que ele venha potencializar e usar isso também de maneira sábia para o crescimento do reino de Deus. Hoje nós vamos aqui falar sobre algo que é bem importante nós sabermos. Nós vamos falar sobre os tipos de temperamentos. Os estudos mostram que existem 4 tipos de temperamentos. Nós vamos falar sobre alguns personagens bíblicos para a gente tentar identificar. Quem sabe eu me pareço com esse ou com aquele, para eu identificar qual é o meu temperamento. Vamos lá? O primeiro temperamento é o temperamento de um personagem muito conhecido. É o Pedro. E o Pedro é caracterizado como alguém que é sanguíneo. Quais são as características de Pedro? Pedro é comunicativo, ele é simpático, ele é expansivo, ele é espontâneo, não é mesmo? Mas o Pedro tem alguns defeitinhos. Ele fala o que vem na boca para falar, às vezes é meio atrapalhado com algumas coisas. Essa é a maneira de ser de Pedro. Depois nós encontramos Moisés. E Moisés é caracterizado como alguém que é melancólico. Ele era habilidoso, ele era sensível, ele era leal, mas em determinados momentos ele tinha um complexo de inferioridade que o impedia ou tentou impedir ele de conseguir alcançar o objetivo, o chamado, aquilo que Deus tinha para ele. Então ele era complexado. Paulo era colérico, era aquela pessoa cheia de energia, prático, eficiente, um líder nato. Só que Paulo, antes de ser trabalhado pelo Espírito Santo, ele era intolerante, a ponto de que se alguém não concordasse com aquilo que ele pregava ou com aquilo que ele entendia como verdade, essa pessoa precisava ser eliminada. E é isso que ele fazia. Depois vem Abraão, que é caracterizado como alguém que é fleumático. Ele era calmo, tranquilo, diplomático, responsável, mas em determinados momentos Abraão ele era temeroso, Ele ficava cheio de receio com algumas coisas e às vezes deu passos longe daquilo que o Senhor gostaria que ele fizesse. Essas características são desses personagens e eu sei que falando delas você já se identificou com algum deles. Se não se identificou ainda, eu tenho uma historinha bem legal para contar para você. E eu acho que vai ser fácil da gente se identificar. Ela pode parecer engraçada, mas vai fazer muito sentido. Certa vez apareceu uma pedra no meio do caminho. E chegou aquele que tinha o temperamento sanguíneo. Quando o sanguíneo olhou para aquela pedra no meio do caminho, quem sabe você também agiria assim, ele pensou rápido, o que eu posso fazer com essa pedra? Foi lá e deu um chute na pedra. O que aconteceu? Ele se machucou. Por quê? Porque ele não pensou muito bem antes de agir. Foi lá e meteu os pés pelas mãos, fez tudo errado e não resolveu o problema. Depois chegou alguém que era melancólico, sabe aquela pessoa, Como a gente compartilhou aqui de Moisés, meio complexado. Ele olhou para a pedra no meio do caminho.
Ele sentou no caminho e começou a se lamentar e chorar. Olhando para a pedra, ele dizia: meu Deus, é só no meu caminho que tem pedra. No caminho das outras pessoas eu não vejo pedras desse tamanho. E aí ele se lamenta e chora, o que não resolve o problema também. Depois vem o colérico. O colérico é aquele muito prático que chega e identifica que a pedra está no meio do caminho. A primeira pergunta que ele faz é: quem foi que colocou essa pedra no meio do caminho? E aí ele começa a olhar ao redor e ele identifica um e outro e diz: levanta daí, vamos fazer alguma coisa, vamos tirar essa pedra do meio do caminho. Quem sabe até a pedra é removida, mas no meio desse percurso ele machuca bastante gente também, com esse jeito autoritário dele ser, ou culpando alguém pelas coisas não estarem no devido lugar. Aí vem o fleumático, né, que é aquele observador. O fleumático, ele vai olhar de longe, observar toda aquela situação, vai olhar para a pedra e dizer: eu não quero nem saber desse negócio de pedra. Já vi gente chorando, já vi gente se machucando, já vi um camarada aí que queria que todo mundo resolvesse o problema, mas ele não se mexeu direito. Não quero me envolver com isso, vou ficar aqui no meu cantinho. Quando essa pedra sair daí, eu sigo o meu caminho. E aí, ficou mais fácil de você se identificar? Quem é você nessa história de pedra no meio do caminho? Fica fácil, né? A gente sempre tem uma tendência a agir e a reagir. E isso faz parte de quem nós somos. Eu já mencionei aqui que cada temperamento, cada personalidade tem pontos positivos que precisam ser trabalhados e aperfeiçoados, e tem pontos negativos que precisam também ser moldados aí por Deus, para que nós venhamos servir no seu reino da maneira que agrada a Ele. O livro que nós estamos trabalhando, ele vai trazer para nós os pontos fortes e os pontos fracos de cada temperamento. Vamos ver comigo? Lá no capítulo 2, então, na página 33, vai falar para nós as virtudes e as fraquezas daquele que é sanguíneo. As virtudes são: personalidade atraente, anima os outros, sabe contar histórias, entusiasmado, vigoroso, alegre, animado, charmoso e espontâneo. As fraquezas: monopoliza as conversas, interrompe os outros, fala demais, desatento a detalhes, hiperativo, emotivo, desorganizado, indisciplinado e esquecido. Quando a gente pensa em alguém que tem essas características servindo ao reino, em que parte será que se encaixaria? Separei aqui para vocês algumas sugestões. Quem sabe você que é sanguíneo estaria muito bem cuidando das crianças, como uma pregadora entusiasta, né, que contagia mulheres nas suas pregações, contagia o público através da sua fala eloquente e entusiasmada. Quem sabe você é aquela que vai se dar muito bem na ministração do louvor, né, na recepção das pessoas de uma forma animada, na chegada da igreja, visitando, evangelizando, mobilizando as pessoas. Mas talvez para você liderar algum departamento seja um pouco complicado, porque você não consegue se organizar direito, você chega atrasada e um líder precisa ser exemplo em tudo. Claro que o que nós estamos falando aqui é que se você for moldada pelo Espírito Santo, isso pode ser melhorado também. As características de alguém que é melancólico. Vamos lá? As virtudes são: propenso à genialidade, olha só. Essa é aquela pessoa que é perfeita, sabe? Metódico, faz tudo perfeitinho, tem um padrão elevado, criativo, artístico, apreciador da beleza, analítico, segue cronogramas, sensível, empático e meticuloso. Agora, as fraquezas. É sério demais, é perfeccionista, é exigente, é excessivamente focado, sente-se pressionado, ansioso, rígido, ofende-se facilmente e é desconfiado. Como uma pessoa com essas características pode ajudar no reino de Deus?
essa pessoa é capacitada para fazer serviços que exigem muita atenção de alguém que seja detalhista. Então, quem sabe uma secretária, uma tesoureira na igreja, se você deixar a tesouraria, por exemplo, para alguém que é sanguíneo, corre um sério risco de acontecer problema. Mas alguém que é melancólica tem esse foco, é organizada, perfeccionista, metódica, né? Quem é melancólico tem uma tendência à arte, né? A ser artista, uma sensibilidade. Então, quem sabe essa pessoa pode servir ali no louvor, né? Tocando algum instrumento. Ela tem paciência para cuidar das crianças, do jeitinho dela, né? Com paciência, com jeitinho, ela pode, com a sensibilidade dela, trabalhar com as crianças, né? Ela observa a necessidade do outro, quem sabe pode trabalhar aí com algum serviço social também. Depois, vem as características do colérico, as virtudes. É dinâmico, autoconfiante, líder nato, raciocínio rápido, positivo, autossuficiente, voltado para tarefas, líder que busca resultados, voltado para objetivos, dominador. Aí as fraquezas. Ele pode ser dominador, egoísta, mandão. Ele pode não ter muito tato, ser competitivo, impaciente, impassivo. Pode ser meio ríspido e pode ser aquela pessoa que sabe tudo, sabe? O colérico é aquela pessoa que vai se dar bem nas atividades de liderança no geral. Porque ele é capaz de detectar, né, nos outros as habilidades. Então, ele vai vendo o que um tem facilidade de fazer e ele organiza tudo isso. Por quê? Porque o objetivo dele é potencializar aquele grupo, é colocar aquele grupo para funcionar, é colocar a igreja para funcionar. Se ele liderar a recepção, ele já vai fazer uma escala certinho, ele já vai colocar a pessoa que é legal para tal culto, estar ali recepcionando. Se ele organizar um outro departamento, ele sabe como tem que acontecer as coisas. E ele vai cobrar isso, né? Ele vai cobrar, ele vai incentivar para que isso aconteça. E aquele que vai colocar a mão também para trabalhar junto, não é só aquele que manda, é aquele que vai ajudando a fazer. Só que o problema é que às vezes ele vai querer que seja tudo do jeito dele. Então isso precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Depois, o fleumático, né? Que são as virtudes calmo, descontraído, fiel, pacificador, ele é um bom ouvinte, empático, extremamente relacional, tem senso de humor, é paciente e às vezes é quieto. As fraquezas do fleumático: é preguiçoso, resistente a mudanças, às vezes é indiferente, não se pronuncia, é permissivo, é ingênuo, às vezes meio zombador, passivo e até isolado. Onde um fleumático pode ajudar no serviço em relação ao reino de Deus? A primeira coisa é que você vai ter que insistir para ele trabalhar, para ele servir. Mas no demais, o fleumático ele acaba sendo maleável, ele se dá bem em todas as funções, porque ele é aquele companheiro que vai estar ali junto, trabalhando, servindo e ajudando com alegria. Né? E ele vai compreender quando o outro não consegue estar, ele vai ser aquele que vai estar à disposição, ele tem compromisso, ele é fiel, então ele vai ser um bom ajudador em todos os âmbitos da igreja, né? Ou no trabalho fora da igreja também, só precisa de um empurrãozinho. Nós vimos que nós nos identificamos com muitas dessas características. Quem sabe você já sabe responder aí. Bom, eu me identifiquei muito com essa pessoa. Eu sou aquele que chego, que mando, que faço e aconteça. Aí você pode ter se identificado com outro, pode ser assim, não, mas eu sou aquela que fico só observando, fico observando. Se caso for muito solicitada a minha ajuda, quem sabe eu apareço para ajudar. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer de nós? Quer fazer através de nós? É que nós sejamos equilibrados a ponto de quase neutralizar essas características negativas e a ponto de potencializar aquilo que Ele mesmo entregou de bom para nós. Se você fala bem, se você se expressa bem, Ele quer usar a tua voz para anunciar o Evangelho. Se você ajuda, está disposta a ajudar, Ele quer usar as tuas mãos para que sejam estendidas e que alguém seja ajudado e socorrido.
olha o que o Espírito Santo fez naqueles homens que nós mencionamos no início. Pedro, que era impulsivo, meio atrapalhado, se levanta e ganha uma multidão para Jesus enquanto ele prega. Moisés, que era meio complexado, ele vira um grande libertador. Paulo, que era intolerante, ele acaba sua vida se sacrificando em favor das almas. E Abraão, que era cheio de medo às vezes, hoje nós conhecemos ele como pai da fé. Que você possa permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida dessa maneira, transformando. Não use mais as tuas características naturais como desculpa para o pecado, mas use aquilo que o Senhor já te deu para abrilhantar ainda mais o reino de Deus. Amém? Antes de nós lermos a aplicação, pessoal, eu quero convidar você para entrar no nosso site ufadville.com.br e lá nós vamos ter um testezinho no nosso livro, também tem, se você tem um livro em casa, tem um teste, né, com mais detalhes ali para você saber qual é o teu tipo de temperamento, tá bom? E agora eu quero que você responda as perguntas que nós temos em relação ao tema de hoje. Na aplicação, pessoal, está assim: com base no que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, responda às perguntas abaixo. Quais são os pontos fortes da sua personalidade que podem lhe ajudar a servir no corpo de Cristo? A segunda: quais são as vulnerabilidades de sua personalidade que prejudicam você de servir efetivamente? E a 3: qual é a área da sua vida que você deseja que seja transformada pelo Espírito Santo? Essas perguntas para você refletir e agora eu quero te convidar a orar para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que você sirva cada dia mais o reino de Deus com excelência. Vamos orar assim? Querido Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permite e nos mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos ser mudadas e moldadas por Ti. Este ano nós estamos falando tanto a respeito de servir, e o Senhor sabe que o desejo do nosso coração é servir da melhor maneira possível. É usar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos para edificar o Teu reino. Portanto, nós queremos colocar diante da Tua presença aquilo que tem nos impedido de fazer o melhor. As características nossas que nós temos cultivado, aquilo que é negativo, e muitas vezes nós temos usado isso como uma desculpa para não servir com excelência. Senhor, trabalha em nossas vidas. Trabalha, Senhor, a ponto de neutralizar aquilo que impede o Teu nome de ser glorificado através de nós. Deus, e que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que com entusiasmo nós venhamos entregar na Tua presença, para que cada dia mais o Senhor venha multiplicar os dons, talentos e habilidades, e que nós sejamos canais do Senhor para edificar as vidas à nossa volta. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de Te servir. Todos os dias queremos entregar o melhor para Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por essa palavra linda que foi ministrada aos nossos corações. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você aí, né? Quando você estiver falando lá no seu círculo de oração, ouvindo alguém ministrar, você vai estar lembrando do nosso programa de hoje. Reforçando o que a Josi falou sobre o teste do temperamento, você vai encontrar lá no nosso site, ufadville.com.br, tá bom? Vai lá, faz o teste. Qual é o seu temperamento, hein, menina? Ô, Jana, e nós também, como que as meninas podem encontrar esse livro, onde, como é que faz? Pois é, esse livro que foi escrito pelas nossas meninas aqui da Ufadville, são 4 autores que escreveram, e você pode adquirir esse livro entrando em contato conosco nas nossas redes sociais. Se for aqui pelo YouTube mesmo ou pelo Instagram, você pode entrar em contato conosco e nós vamos estar enviando para você esse livro para você poder estar acompanhando também esse estudo que nós vamos estar realizando aí durante todo o ano.
Isso mesmo. E eu quero convidar você, continue compartilhando o programa de hoje, tá bom? E mais vidas aí vão ser abençoadas, eu tenho certeza, e Deus, né, vai ministrar os corações, porque nós temos aí muitas mulheres chamadas para servir, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Paz do Até Senhor. mais. Paz do Senhor. A programação de hoje contou com a parceria de Charme Boutique, Rua Minas Gerais, bairro Nova Brasília. Telefone 99603-3202.